Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 32, matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre fontes de energia, nossa parte 3. Nessa aula nós vamos comentar sobre as fontes de energia novamente, uma breve revisão, e vamos falar sobre as usinas hidrelétricas, como as usinas hidrelétricas, através da água, são capazes de gerar energia elétrica para as nossas residências. A gente vai comentar um pouquinho na nossa aula de hoje. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer os pontos positivos e negativos da geração de energia elétrica através das hidrelétricas. E nós vamos também identificar a existência dos PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, e como elas contribuem para o abastecimento de energia elétrica de pequenas regiões. Então, antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. O caderno e o penal são muito importantes porque vocês vão fazer anotações sobre a nossa aula. Essas anotações vocês vão fazer definições, vocês vão fazer anotações sobre conceitos e sobre curiosidades. E depois fica muito mais fácil de vocês revisar esse conteúdo. Não precisa assistir a aula toda novamente, vocês têm a revisãozinha de vocês numa folha de caderno, no máximo 2 folhas de caderno. Vocês vão poder utilizar essa revisão de vocês, essas anotações, para fazer uma revisão para uma avaliação, para um exercício, enfim, ou apenas para relembrar esse conteúdo que foi trabalhado para as nossas próximas aulas. Tá certo? Pegaram o material? Vamos começar então? Fontes de energia elétrica. A maior parte da energia elétrica usada no Brasil vem das usinas hidrelétricas. Entretanto, no país também são utilizadas, em menor escala, outras fontes de energia. Então, nosso foco da aula de hoje vai ser sobre as usinas hidrelétricas. Nas nossas outras aulas, vamos comentando sobre as outras fontes de energia utilizadas para a produção de energia elétrica aqui no Brasil. Na aula passada, para quem não assistiu, quem perdeu, nós comentamos sobre a fonte de energia eólica, como ela transforma a energia cinética do movimento das pás através do vento em energia elétrica e alguns pontos ruins, alguns pontos negativos da produção da energia eólica. O mesmo nós vamos fazer hoje com a energia hidrelétrica. Nós vamos comentar sobre os pontos positivos da produção de energia elétrica através das hidrelétricas e vamos falar sobre os pontos negativos. Nas usinas hidrelétricas, o movimento da água é utilizado para gerar energia elétrica. Nessas usinas é construída uma barragem que interrompe o curso normal do rio, formando um reservatório de água. Então, observem a imagem que nós temos ali. Vocês vão ver como tínhamos um rio antigamente. No centro dessa imagem era o curso natural desse rio e foi construída uma barragem que interrompeu esse curso natural do rio e preencheu todo um vale com uma grande quantidade de água, uma grande massa de água. Qual o objetivo disso? Represar essa água para depois liberar ela de maneira não natural, que vai ter um proveito para o homem. E esse proveito vai ser transformar essa energia armazenada nesse reservatório de água em energia elétrica. Vamos ver como isso acontece. Quando essa água é represada, ela é liberada e cai. Ela impulsiona imensas rodas, as turbinas, movimentando essas turbinas. Então, nós temos a água represada. O objetivo agora é fazer com que essa água caia sobre rodas d'água. Essas rodas d'água vamos chamar aqui de turbinas. Quando essas turbinas giram, elas produzem energia elétrica. Ou seja, elas convertem o movimento, a energia cinética do movimento dessas turbinas, dessas rodas d'água, em energia elétrica. A turbina movimenta um conjunto de eletroímãs dentro do gerador e isso gera uma corrente elétrica.
Desse modo, a energia do movimento da água é transformada em energia elétrica que será distribuída pelas linhas de transmissão para as residências, onde nós vamos utilizar elas para carregar o celular, para lidar no computador, para assistir televisão, enfim, uma série de atividades que a gente já comentou, onde nós podemos utilizar a energia elétrica no nosso dia a dia. Isso é um esquema, então, básico do funcionamento de uma hidrelétrica. A água, ela está represada nesse reservatório, ela é direcionada por um duto, o único espaço por onde ela pode sair é esse duto, e quando ela passa pelo duto, ela gira uma turbina. E essa turbina girando, ela vai movimentar o gerador tem uns eletroímãs lá dentro que são ativados e desativados, e essa ativação e desativação gera uma corrente elétrica, uma corrente de elétrons que vai percorrer as linhas de distribuição de energia, vai ser armazenado em baterias, em transmissores, enfim, e vai ser direcionado às residências. Para a água, não tem problema algum, ela simplesmente vai ser direcionada para mover essas turbinas e depois ela segue o fluxo normal do rio. Então é uma fonte de energia renovável, porque a água ela passa pelo ciclo da natureza, o ciclo da água, que a gente já comentou várias vezes nas nossas aulas de ciência, que é um ciclo renovável. A água evapora, a água condensa, chove, se precipita e ela está sempre se renovando. Mas para isso nós precisamos manter a água livre de poluição, para que não estrague essas turbinas e para que ela possa seguir o fluxo normal do rio depois. Embora as usinas hidrelétricas usem um recurso renovável e não liberem gases do efeito estufa durante o seu funcionamento, elas trazem alguns problemas. Quais problemas são esses? Vocês conseguem imaginar? Só do que a gente comentou até agora? Em muitos casos, a construção das barragens gera grande impacto no ambiente, inclusive nas populações humanas, impactos conhecidos como socioambientais. Quando o impacto afeta tanto o meio ambiente quanto as populações humanas, os grupos de seres humanos, nós vamos chamar esse impacto de um impacto socioambiental. Sócio de social, de pessoas, e ambiental, porque vai estar afetando o meio ambiente. Isso ocorre porque, para o funcionamento da maioria das usinas hidrelétricas, grandes áreas são alagadas para servir de reservatório dessa água. É uma grande quantidade de água. E animais, matas, cidades que existiam nessa região que vai ser alagada, deixam de existir. Então, são problemas tanto sociais, para as pessoas que moravam naquela região, quanto ambientais, para as árvores, para os animais, para os outros seres vivos que viviam ali. A área alagada pode ser uma cidade inteira ou campos de agricultura e de criação de animais. As pessoas que viviam na região inundada têm de deixar suas casas para viver, trabalhar em outros lugares. Com a obra concluída, há ainda o risco de rompimento da barragem e toda aquela grande quantidade de água represada varrer uma cidade inteira ou várias cidades, parecido com o que aconteceu com o rompimento da barragem Mariana lá. Claro que lá era um lodo, mas enfim, a ideia seria a mesma. Iria varrendo tudo que tivesse pela frente, carregando cidades, carregando árvores, carregando, enfim, tudo que a água visse pela frente até atingir o mar, onde ela iria cessar o seu fluxo. Então, as áreas alagadas, nós temos uma imagem de uma cidade que foi alagada e sobrou apenas o topo da igreja, daquela região que ficava no ponto mais alto da cidade. O restante, todas as casas, todas as ruas, todos os
seres vivos, os outros seres vivos que viviam naquela região ali, foram alagados, saíram nadando. Duvido que as árvores eles transportaram para outra região, então aquelas árvores que viviam ali provavelmente morreram. Mas os animais eles têm alguns programas, alguns projetos para a retirada deles. Essas áreas usadas para a formação de represa também podem ser construídas originalmente por campos e florestas. Então, existiam seres vivos ali, existia uma mata, existia uma biodiversidade antes da formação dessas represas. Quando ocorre o alagamento, os seres vivos que habitam esses ambientes são prejudicados pela perda do seu habitat, do seu local de vida, onde eles vão se reproduzir, onde eles vão se alimentar, onde eles se abrigam. Muitos deles, se não forem transferidos para outros locais, acabam por morrerem ali mesmo. A vegetação do local não é previamente retirada e a sua decomposição libera gases do efeito estufa, como o metano. Então, de maneira direta, a produção de energia elétrica através das hidrelétricas, ela não gera gases do efeito estufa, ela não gera problemas para o meio ambiente de maneira direta. Vai ser o movimento da água girando aquelas pás e transformando a energia cinética em energia elétrica. Mas indiretamente, para a construção de uma represa, muitos problemas socioambientais para o meio ambiente e para a sociedade que vive ao redor dessas regiões são causados por conta da construção dessas hidrelétricas. Então, não gera poluentes diretamente, mas indiretamente ela pode gerar sim poluentes e muitos problemas. Aí nós temos alguns grupos de pessoas socorrendo a vida, os seres vivos, os animais daquela região, retirando de uma região que vai ser alagada e ali começando esse processo de alagamento. Essas plantas, essas árvores, elas não vão conseguir sobreviver porque elas não são adaptadas para viverem em um ambiente com uma grande quantidade de água. As raízes delas não vão conseguir respirar, obter o oxigênio. Elas provavelmente vão secar aqui, apodrecer e o processo de apodrecimento delas vai liberar gases poluentes como o metano que foi comentado anteriormente. E naturalmente as plantas elas vão liberar esse metano quando elas morrem numa floresta, enfim. Só que é um processo que ocorre de vez em quando, um processo esporádico. Aqui não, aqui é uma grande área, uma imensa área que vai ser ao mesmo tempo devastada, ao mesmo tempo todas essas plantas vão morrer e vão liberar uma grande quantidade de poluentes no meio ambiente. E a dificuldade de geração de energia elétrica. Para gerar energia nas usinas hidrelétricas é necessário que os reservatórios tenham volume suficiente para a água acionar as turbinas. Por isso, a falta de chuva em certas épocas do ano pode interferir no abastecimento de energia elétrica das grandes cidades. Então, em épocas onde há falta de chuva, os reservatórios começam a reduzir. Se os reservatórios começam a reduzir, eles não vão ter força o suficiente, fluxo suficiente de água para girar as turbinas e assim produzir a energia elétrica. Se não tem força para produzir energia elétrica, não vai também ter energia elétrica para distribuir para as cidades. Com isso, as tarifas, as bandeiras da energia elétrica, elas vão mudando de cor. Do verde vai para o amarelo, teve um período de seca maior ainda, vai para o vermelho e a quantidade em reais que você vai pagar pela energia elétrica vai ser maior, justamente porque a produção de energia elétrica vai se tornar mais cara. Eles não vão poder utilizar as hidrelétricas. Os fornecedores de energia elétrica vão ter de utilizar outras fontes de energia para produzir energia elétrica. As termonucleares, enfim, vão ter que utilizar dessas outras
fontes de energia e essas outras fontes de energia são mais caras do que a produção através das hidrelétricas. Nos últimos anos, vem sendo estimulada a construção das chamadas pequenas centrais hidrelétricas, PCH. Por serem pequenas e necessitarem de um reservatório menor, as PCHs têm impacto socioambiental menor do que as grandes usinas, embora tenham menor capacidade para gerar energia também. Algumas dessas usinas menores funcionam sem um reservatório de água, simplesmente pelo fluxo normal dos rios. Vai ser bem menor a quantidade de energia elétrica produzida pelas PCHs, mas se em vários pontos de um determinado município ou de uma determinada estado forem instalados essas PCHs, a gente consegue a produção de energia necessária para abastecer aquela cidade, não depender exclusivamente das grandes hidrelétricas e assim reduzir a demanda daquelas grandes hidrelétricas e baratear o custo da energia. A usina Rio Vermelho de Energia Limitada, a PCH Rio Vermelho, aqui da nossa região de São Bento, é a 36ª PCH a entrar em operação em Santa Catarina. Construída há mais de 12 anos, ela é capaz de fornecer a energia elétrica necessária para o funcionamento de toda a iluminação pública no município de São Bento do Sul. Então, os gastos com a iluminação pública são todos eles retirados a partir dessa energia produzida pela 36ª PCH, a PCH do Rio Vermelho. Não sei se vocês já foram visitar essa pequena central de hidrelétrica no Rio Vermelho, mas se tiverem oportunidade, vão visitar lá. E ela é capaz de gerar energia, como eu comentei, não tanto quanto uma grande hidrelétrica, porque o seu reservatório é bem menor, mas é capaz de abastecer toda a iluminação pública do nosso município. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas e as anotações necessárias, responde os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.